Se ela não nos obriga, vamos ganhar espaço. Então, poderíamos tirar o destinatário e partir para o vocativo, né? Aí você vai ter que lembrar do tratamento adequado para a prefeita. Excelentíssima Senhora Micarla de Souza. Tá certo? Então, veja, colocamos o local e data, Natal RN, 23 de novembro de 2009. Depois, fomos para o vocativo. Veja, podemos colocar o destinatário, sim, como é que seria? A prefeita de Natal. Só que a FRN não nos obriga, pelos critérios de correção da FRN, não nos obriga a ter o destinatário. Então, embora seja comum numa carta, se não há exigência, se não há essa necessidade, ganhamos uma linha com isso. Beleza. Segunda linha, já vamos colocar o vocativo. O destinatário seria a prefeita de Natal e o vocativo, Excelentíssima Senhora Micarla de Souza. Depois do vocativo, agora Luiz Carlos, o aluno Luiz Carlos, que está fazendo essa redação, ele iria apresentar essa proposta, para que Micarla possa se envolver no projeto. Aí iria depois argumentar por que essas políticas públicas seriam importantes para combater a violência. No último parágrafo, faria uma despedida, também sucinta, objetiva, sem perder muito tempo com isso, e assinaria. Em 3 oportunidades que nós tivemos de carta no FRN, e não tivemos mais do que isso, nessas 3 circunstâncias, nós assinamos a carta. Eu espero que amanhã, sendo carta, não seja diferente. Como aconteceu com o artigo. O artigo exigido este ano, de 2009, a UFRN fez questões em vários momentos da redação de dizer não assine o seu artigo. Mas no caso da carta, nas 3 circunstâncias que surgiram, houve a necessidade de o aluno assinar. Então, nós seguiríamos esse roteiro. Local e data, depois o vocativo, iríamos expor o nosso objetivo, que era propor políticas públicas para diminuir a violência, argumentaríamos por que essa nossa ideia é uma ideia interessante, nos despediríamos e assinaríamos a carta com o pseudônimo que foi dado. Nada de inventar, nada de ficar criando, a não ser que a carta também diga. A proposta diga, crie um pseudônimo, aí você inventa um nome estranho. Não pega um nome de remédio, mistura, faz as coisas, porque às vezes as propostas de pseudônimo da UFRN são as mais estranhas possíveis, como quelonídeo lexotônico, tribufófilo. Então a gente vai pegar, se é para criar um nome, ninguém vai pegar Rosenberg, não vai fazer uma coisa dessa, né? Você vai pegar um nome estranho e vai criar. Embora, lembremos, nas 3 propostas de cartas que nós tivemos, todas elas nós usamos um pseudônimo dado pela UFRN. Então veja, essa mesma ideia, essa mesma opinião de Luiz Carlos de usar as políticas públicas como proposta, nós poderíamos ter no artigo. É a nossa tese, é a nossa opinião. Para diminuir a violência no Brasil, seria importante a implantação de políticas públicas. Mesma coisa, iríamos argumentar e iríamos concluir o texto. E, caso a UFRN permita, assinaríamos com o pseudônimo que ela desse. Ou que ela pedisse para a gente criar, tá certo? Agora, criar o pseudônimo sem essa exigência, colocar iniciais sem exigência, isso não é possível. Tudo que a gente faz é a proposta que pede e que exige. Mais uma vez, voltemos ao quadro comparativo para a gente perceber, enquanto falamos, alguma diferença. Jonathan, voltamos. Veja só que nós temos a estrutura, Veja que nós temos essa interação, pouca e no artigo e mais na carta, certo? Beleza. Cada vez mais eu estou voltando o slide para que você apreenda, não, Jonathan? Voltando à minha imagem, Jonathan. Para que você apreenda esse quadro, perceba bem essa diferença para não haver a menor confusão amanhã em você saber o que é fazer um texto e outro. Quando você olhou o slide, você percebeu, comparando a estrutura, que no artigo tem assim, liberdade estrutural. Essa liberdade significa dizer o seguinte: na dissertação, nós podemos seguir uma ordem,
de tese, argumento e conclusão. Essa liberdade diz respeito ao seguinte: você pode alterar essa ordem. Tipo, no lugar de você começar com a tese, você começa com o argumento. Tipo, esse projeto Luiz Carlos, eu vi algo semelhante em algumas comunidades de Natal, em que no final de semana a escola abre as portas para a comunidade. Nós poderíamos relatar esse processo para depois dar a opinião de que são políticas públicas que podem diminuir a violência. Então nós iríamos mostrar como isso acontece, como o aluno, no lugar de estar cometendo algum delito, estaria na escola, com a sua família, participando de certas atividades educativas e de lazer. Muitas vezes, o que falta para essas crianças, para esses adolescentes, é lazer. E se enveredam no mundo da criminalidade por falta de opção. Isso é também uma maneira de encarar isso. Obviamente, existem muitas outras razões para justificar a violência que assola o nosso país, a nossa região. Então, em termos de estrutura para o artigo, você pode seguir a estrutura tradicional. Começa com a sua opinião, argumenta e depois conclui. Mas você tem a liberdade de alterar. E no caso do exemplo da violência, poderíamos começar com o exemplo, para depois dar a opinião de que são essas políticas que poderiam diminuir a violência no Brasil, ou no nosso estado, ou na nossa cidade. Né? Então, em termos de estrutura, é isso que nós temos. Uma coisa importante para você, telespectador, que amanhã vai estar fazendo essa prova, é algumas possíveis mudanças que nós poderemos ter em relação ao que já aconteceu. Nós tivemos, em 2009, uma proposta de artigo e a folha de resposta foi de 40 linhas. Seria muito interessante que continuasse com essas 40 linhas. Nem são 55, que muitas vezes, numa situação artificial de prova, o aluno tem dificuldade em escrever tudo. Nem são 30 linhas, que seria aquela coisa tradicional, comum, que aconteceu ou vem acontecendo há anos e anos nos vestibulares. Então, 40 linhas permanecendo seria o ideal. Daria para você, seja na carta ou seja no artigo, trabalhar 3 argumentos. Agora, nós poderemos e deveremos estar atentos também a uma mudança nessa folha. E por quê? Como é que se fundamenta uma possível mudança? Em 2007, a folha que foi entregue ao aluno para fazer a redação foi uma folha em branco. O aluno poderia fazer 20, poderia fazer 30, poderia fazer 40, poderia fazer 50. Ele não poderia passar daquele espaço da folha em branco. Em 2008, a UFRN trabalhou com 55 linhas. E em 2010, 40 linhas. Fica difícil traçar um perfil único quando você teve 3 anos com alterações. Então, é importante que o aluno durma hoje pensando nessa possibilidade. Não é nada demais, mas ele tem que chegar lá preparado para 30, para 35, para 40, inclusive para 55 linhas também. É um sonho, seria lindo, eu adoraria 55 linhas, do jeito que eu gosto e exijo muito que o aluno escreva, né? Vocês estão me acompanhando, que são alunos meus, sabem o quanto eu pego, não pego, exijo demais, escreva, quando escreve pouco, eu quero que escreva mais. Por quê? Porque nós estamos competindo, nós estamos concorrendo. Então, a base do seu texto é a argumentação. Se um aluno faz um argumento e outro aluno faz 3 argumentos, os 3 bons competindo com um bom, obviamente nós teremos uma nota melhor para quem argumentou mais, para quem convenceu mais. Se nós ficarmos apenas no processo de políticas públicas para combater a violência e não tivermos outras propostas, aquele aluno que aparecer com diversas opções, todas bem explicadas, bem fundamentadas, ele terá uma avaliação bem melhor do que aquele que só tem um argumento. Nós temos que pensar nisso. Então, também pensem na hipótese de nós termos uma folha com 30 linhas, uma folha com 35 linhas. Isso é uma coisa que é importante para você esquematizar a sua organização.
certo? Outra coisa também que você deve esperar é a possibilidade de, pela primeira vez em termos de vestibular, nós temos a obrigatoriedade de usar 2, 3 argumentos. Isso não aconteceu em vestibular ainda da UFRN, de uma forma comum, mas há uma expectativa que isso possa acontecer. Eu não gosto, eu não acho uma boa ideia. Eu acredito que o aluno ele tem que ter a espontaneidade e a expressividade de argumentar bem de acordo com o que ele tem. O melhor argumento, eu vejo, não é uma autoridade, não é um dado, não é um exemplo, não é o senso comum. O melhor argumento é o que você tem. Trabalhe-o bem, explique-o bem e você terá um poder de convencimento. Eu penso dessa forma. Então, se a UFRN amanhã nos obrigar a fazer 2 ou 3, embora eu não goste muito dessa ideia, não tem que ter gosto ou desgosto. Vamos fazer do jeito que ela quer. E vamos argumentar. Quer 2? Vão ser 2. Nem 1, nem 3. Quer 3 argumentos? Daremos os 3 argumentos. Por isso que você tem que planejar bem sua redação. Redação não é desabafo. Redação não é diário. Não é vou escrever como foi meu dia. Não. Redação é um texto técnico, um texto em que você trabalha bem suas ideias, é um texto convincente para que você expresse o que você pensa sobre o assunto. Então, estejamos preparados para essas possibilidades de mudanças em relação à nossa redação. Obviamente, estaremos esperando um artigo ou uma carta, mas que tanto a folhinha poderá sofrer alteração, e nós temos 30, 35, ou as 40 de 2009, que seria o que eu mais queria, ou 55, que é o que eu mais queria ainda, logicamente. E a possibilidade de você ser obrigado a usar 2 ou 3 argumentos. E eu me baseio nesse processo de obrigatoriedade nos últimos concursos que a UFRN fez. Não que os concursos sejam necessariamente o mesmo sistema. Não poderemos olhar pelo mesmo ângulo, mas nós estamos aqui para oferecer a você, querido aluno, o que nós pensamos e o que nós acreditamos que seja a nossa prova. Queria muito, me despedindo de vocês, que vocês amanhã, tranquilos, calmos, porque isso faz com que você realmente lembre bem dos argumentos, que você lembre bem de suas ideias. A partir do momento em que você deixa a tensão, deixa essa sua emoção se sobrepor, sabe o que é que acontece? Você esquece até quem é você. Então amanhã você tem que ter o seu controle emocional, o seu conhecimento emocional no mesmo nível do seu conhecimento intelectual. Tem que fazer um equilíbrio em relação a isso, para poder usar tudo que foi trabalhado durante o ano, todo o seu esforço, para que você possa arrasar nessa prova, tanto em literatura, e aí eu mando um abraço para os meus colegas de literatura, tanto para português, gramática, mesma coisa para todos os professores de gramática da nossa cidade, e que vocês, diante do conhecimento que adquiriram, possam amanhã arrasar nesta redação. Do fundo do meu coração é o que eu desejo para vocês. Não é isso, seu Luiz? Ok, professor Rosenberg, professor. Grande abraço e obrigado pela audiência e fiquem com Deus.